como eu sei que eu estou na vida real e não estou delirando? Como eu sei que eu estou na vigília, na vida cotidiana e não estou sonhando? Essa era uma pergunta que René Descartes se fazia lá nos anos 1600 e tanto. E na história da filosofia moderna continuou, né? Continuou a ideia de pensar entre o que era ficção e o que era realidade, o que era sonho e o que era realidade, o que era delírio e o que era realidade. E é a mesma pergunta que o próprio Freud realiza em relação com o trabalho com seus pacientes. O que é uma fantasia, um sonho, um delírio, uma ilusão? Eu sou Daniel Omar Pérez e este é o podcast de Filosofia e Psicanálise. Hoje estamos com Alexandre Starnino para justamente tentar conversar um pouco sobre fantasias. Alexandre, o que é uma fantasia para a psicanálise? Muito bom. Primeiro que eu acho interessante a gente situar a importância desse conceito, seja na obra freudiana, seja para toda a psicanálise e também na psicanálise lacaniana em especial, que vai dedicar todo um seminário para falar sobre a fantasia, né? Além do matema, enfim. É interessante como que surge esse conceito na história do movimento psicanalítico com Freud. Logo no início, Freud se depara com uma série de relatos em sua clínica de crianças que apanhavam, de uma série de abusos, né? E Freud começa a perceber que isso tem uma grande quantidade. E ele revela a Fliess que ou metade da Europa era perversa, ou isso podia ser da ordem também de uma encenação. Mas não só. Não só de uma encenação. Então, esse questionamento entre o que era realidade, o que era fato e o que era, em alguma medida, uma encenação, é o que vai fazer Freud elaborar, de certo modo, o conceito de fantasia na clínica. Né? E ele vai justamente trazer esse conceito no registro de uma encenação sagaz, no registro de uma saída para um desejo inconsciente, muitas vezes consciente. Então a fantasia está nesse registro da encenação. Ou Né? seja, que a fantasia poderia ser construída a partir de elementos da realidade, mas elaborados a partir da relação que o sujeito tem com seu próprio desejo, com suas barreiras. Seria mais ou menos isso. Exatamente nesse ponto, né? Como um empenho do desejo. Né? A gente pode dizer, por exemplo, do ponto de vista cultural, né? O tanto de ideais que nos são passados, o enigma da existência, o enigma do sexo, né? De onde viemos, o que somos. Somos menino, menina, não somos nem menino nem menina. Então, tudo isso entra no registro de um lugar para o sujeito habitar. Né? E isso vem numa ordem de uma convocação. Né? O que esperam de mim? O que é ser homem? O que é ser mulher? O que é não ser nenhuma dessas duas coisas? Como que isso aparece? Isso para o Freud vai entrar no registro da fantasia, no sentido de como que a gente responde a isso. Né? O Zizek mesmo traz a fantasia como central nos processos ideológicos também. Né? Uma resposta a seja você mesmo, né? Entre no mercado, seja feliz. Isso tudo, como ser feliz, como entrar no mercado, como responder a isso que é da ordem de um grande outro. Né? Ou seja, que há fantasias que têm a ver com a constituição do sujeito em relação com a sexualidade, há fantasias, poderíamos dizer, sociais, fantasias construídas social e politicamente, mas também há fantasias que poderíamos chamar permanentes, que são fantasias que são estruturadas basicamente nos relatos literários. Por exemplo, há relatos de tragédias gregas que parece que se repetem no decorrer dos séculos, não? E de fato Freud resgata Édipo, Iocasta, Lacan vai resgatar Antígona, mas não só. Também há outros textos de teatro que são resgatados a partir de teatro de Shakespeare. Não? Parece que a obra literaria, de algum modo, recrea fantasias que estruturam, poderíamos dizer assim, os comportamentos sociais dos indivíduos.
Sim, eu acho que é exatamente esse o ponto. E é interessante que a gente pode pensar em duas formas, né, dessas construções. Seja na ordem literária, seja na ordem do cinema, não é? Como justamente esse elemento de colocar, em alguma medida, a fantasia para ser habitada, né? Para empenhar, em alguma medida, o desejo. De modo tal que essas fantasias acabam tendo o que o Freud chama de teor numa realidade psíquica. Né? A pessoa responde a partir dessas fantasias que são postas, né? E habitam essas fantasias, falam desse lugar. Ou seja, que o sujeito toma a fantasia. Toma para si aquilo que aparece, podemos dizer, na ordem da linguagem, na ordem do código, podemos colocar, na ordem da cultura, na ordem do social. E entram em conflitos umas com as outras, essas mesmas fantasias. Me lembrei da frase de Oscar Wilde, que inverte um princípio anterior, que é que a realidade imita a arte. Não? Se supunha que a arte... Que o Woody Allen retoma, inclusive. Né? A arte é imitação da realidade, a realidade imita a arte. Quer dizer, o sujeito, na realidade, toma elementos da arte para vestir essa fantasia e, de algum modo, dar resposta às necessidades da realidade. Quem retoma isso? O Woody Allen. Ele retoma essa formulazinha que é colocada. E eu penso exatamente assim, uma espécie de convocação, né? O cinema tem um papel importante para isso. O Woody Allen mostra, e Zizek também, quando vai analisar. Isso. Para pensar justamente no cinema como esse propondo, né, os desejos, né, propondo as fantasias e o sujeito em alguma medida respondendo a elas, né? Fantasia, vamos pegar por exemplo os processos políticos, né, liberdade, socialismo, comunismo, como que isso está carregado em toda a história do cinema, não só do cinema, da literatura também, mas em específico no cinema, como que essas projeções são postas, né? O norte-americano que invade o país, aquela projeção de glória dentro dos norte-americanos, para justamente responder, no caso que o Zé está citando, a Guerra Fria, né? Como que se produz o inimigo, como que encena esse inimigo do ponto de vista cinematográfico, como que isso processa, como que a gente habita esses processos. Agora, há uma diferença entre fantasia nesse registro e ilusão, porque Freud vai falar das fantasias, mas também vai falar da ilusão. Tem um livro que se chama O Futuro de uma Ilusão, e refere à ilusão de uma vida eterna, de um mundo harmônico. Nós também carregamos ilusões nesse sentido, tanto na vida particular quanto na vida social. Interessante que tocar na questão que o Freud traz em Futuro de uma Ilusão, que é a questão dessa fantasia, podemos colocar, suprema, né? Que dá sentido à religião, nada mais do que, entre outras coisas, dá sentido à própria morte. Né? Então cria-se uma fantasia de uma vida após morte. Para o Freud vai entrar no registro da fantasia também, né? A questão desses processos que ele chama de ilusão. E é interessante que ele toca num ponto que a ilusão não é um erro. A ilusão é uma resposta a um desejo premente. Né? No caso da religião, é muito claro, né? Uma resposta ao desamparo frente à morte, projeta-se, né? Ilusoriamente para o Freud, um pai transcendental, um pai que tem a justiça em suas mãos, que vai castigar o ímpio, né? Salvar o justo, né? Respondendo a uma fantasia de desamparo. Né? Mas Freud coloca no registro da ilusão, e não no registro do delírio. Isso que é interessante. Ou seja, então, que a ilusão seria uma resposta a um desejo que não se realiza, digamos assim. Como um tamponamento a esse desejo que não se realiza. E enquanto que a fantasia lidaria com as questões sexuais, podríamos dizer, em um certo registro de fantasias, que são aquelas originárias, que têm a ver com a constituição do sujeito. Mas também há outro tipo de fantasias que, por exemplo, são as que carregamos em carnaval ou em outro tipo de festas. Que tipo de fantasia é essa? Me parece que as fantasias, essas fantasias coletivas, agenciadas, podemos dizer, no Brasil, vamos citar, por exemplo, o carnaval. Né? No Natal já é um pouco mais
mundial, né? O carnaval, claro, o carnaval tem em vários países, mas no Brasil me parece que é muito mais presente que em outros países. E o carnaval é bem interessante que ocorre ali uma junção, né, de vários públicos, de várias classes sociais, gênero, etnia, né? E em alguma medida, naquele momento específico, né, naquele sambódromo, vamos citar, há vários carnavais, nós vamos pensar no carnaval carioca ou paulista, onde há ali numa cidade tão desigual como o Rio de Janeiro, vê o negro, o branco, o pardo, o que mora na comunidade, o que mora na zona sul do Rio de Janeiro, todos juntos ali, como se fossem todos iguais. Em alguma medida também, há um tamponamento dessas desigualdades naquele momento, né? Onde todos desfilam numa mesma passarela como iguais. Né? Uhum. Ali tá velado os processos, por exemplo, de transição de um bairro para o outro, que é muito clara no Rio de Janeiro também, né? Como que é difícil estar em zonas mais nobres, ou na praia, como que isso sempre foi uma questão. E ali tá aparado ali, em alguma medida. Esse tipo de fantasia, então, ao mesmo tempo que revela um desejo recalcado e nos permite fazer o que não fazemos cotidianamente, também oculta as diferenças sociais, raciais, políticas. De certo modo, há também essa questão daquilo que, pensando na questão de uma maior liberdade do ponto de vista da sexualidade, que a gente pode perceber nas próprias fantasias, onde certo. O corpo aparece mais nu, né? No caso de algumas festas de carnaval. Há também essa questão de um momento onde pode ser dionisíaco, podemos colocar, né? Diante das relações mais formais que nós temos que recalcar em alguma medida, né? Para poder manter ali o formalismo do trabalho, o formalismo das relações sociais mais comuns. Ali, de certo modo, também há essa liberdade um pouco maior, num momento bem restrito, tem tempo e hora para terminar. Por isso, ou seja, ao mesmo tempo que há uma liberação de uma coisa, há um recalcamento de outra. Ao mesmo tempo que aparece uma certa liberdade sexual, há um apagamento da diferença étnica, social, política. A questão da repressão sexual também, eu acho que aparece todos esses elementos, né? Ao mesmo tempo que a fantasia ela projeta essa possibilidade e empenha o desejo em alguma medida, né? Ela também oculta, né? Porque essas desigualdades elas são vigentes e permanecem para além do carnaval, podemos dizer, né? Para além do carnaval, então tem duas festas religiosas muito importantes que vêm da tradição cristã, que são a Páscoa e o Natal. Tanto a Páscoa como o Natal são, de algum modo, marcas no ano que referem a uma narrativa religiosa de momentos importantes de Cristo. Né? No entanto, na Páscoa o que nós temos é um coelho que bota ovos de chocolate e no Natal temos um velhinho que vem do Polo Norte com um trenó, entra pela chaminé, que a gente em geral aqui não tem, a não ser eventualmente alguma churrasqueira, e deixaria aí presentes. Como é que de duas marcas, digamos, religiosas, com uma narrativa completamente diferente, nós chegamos a um velhinho com um trenó e um coelho que bota ovos, e nós comemoramos isso? Quer dizer, se compramos ovos ou algum chocolatinho, damos isso para alguma criança, as crianças eventualmente em algum momento estão esperando que alguém dê algum presente para elas em Natal. Que é isso? É uma fantasia? É uma ilusão? Ou é um delírio isso? Me parece que é uma fantasia bem sucedida, né? A gente pode pensar que tem a história convencional de como surgiu essa possibilidade citando o Papai Noel, mas me parece que se tornou uma fantasia hegemônica quando a Coca-Cola começou a mostrar o velhinho com a barba branca, vestido de vermelho, né? E me parece que a gente pode pensar no registro de uma fantasia, de uma encenação muito bem sucedida, né?
Basta ver quando uma criança descobre que aquilo tudo era uma ilusão, que ela acreditava que alguém se vestia, produzia presentes e descia de uma chaminé, né? E isso revela muita coisa também do ponto de vista das nossas relações de troca, né? Simbólicas de troca, como que a troca de presentes, a troca que Levi-Strauss, né, trazia como no registro do simbólico, como que isso tem uma importância também do dom, né, de trocar um presentinho com o outro. Mas é uma fantasia, eu penso, no nível consciente, em certo momento em que, pelo menos na maioria de boa parte da população, né, acaba gostando desse processo, né, Ou seja, que há fantasias que têm um aspecto consciente de que estamos assumindo uma fantasia e um aspecto inconsciente de que, bom, assumimos determinados comportamentos involuntariamente e que tem a ver com mecanismos psíquicos que nos conduzem a nos comportar de determinadas formas, não? E me parece que isso é central, inclusive, na clínica, né? Como que a gente pode pensar que certos processos de repetição que o sujeito traz, né, numa análise, pelo seu relato, como que isso tem uma dimensão de sofrimento. Ele acaba repetindo aquele processo, né, se guiando, podemos dizer, por uma fantasia, uma fantasia seja da ordem do sexual, seja da ordem... assume um papel, digamos. Assume um papel. Não? E aquilo pode gerar um sofrimento. Não é? Porque seria... Não no nível necessariamente consciente. Não é? Isso. Não é só a fantasia de Natal, de Colinho da Páscoa ou de Carnaval. Nós assumimos certos papéis, certos roles na vida cotidiana. Não nos comportamos da mesma forma na intimidade da casa que no ambiente de trabalho e estudo. Não nos comportamos da mesma forma na frente de uma pessoa que não conhecemos que entre um grupo de amigos. Portanto, assumimos determinados trajes em determinadas situações que podríamos dizer que fazem parte da etiqueta. Mas às vezes assumimos determinadas posturas em relação com o que nós achamos que o outro está esperando de nós também. Sim. E é aí que começamos a sofrer às vezes, não? Sim, sim. E também a gente pode pensar também no registro da própria sexualidade, né? Como que isso está sempre em jogo também, né? Eu me lembrei de uma fórmula que o Lacan traz, né? Que acho que entra central no ponto de vista da fantasia. O Lacan diz: a relação sexual não existe. Essa fórmula é muito interessante porque mostra a não complementariedade dos sexos, né? E também o fato de cada um, na sua posição, habitar a sua fantasia. O que significa que a relação sexual não existe? Que não há complementariedade, que não há uma totalidade. Que não entre há... um e outro, entre os parceiros, não há uma uno, né? Não há um uno, não há uma meia laranja. As duas laranjas que se juntam, não há isso. Né? Há sempre um curto-circuito, poderíamos dizer. Curto-circuito e alguma coisa opera. Né? E tem um exemplo interessante que é usado, que, se eu não me engano, o Christian Dunker que usa, que eu acho bem interessante para dar esse contorno, essa borda da questão da relação sexual. Que é dois parceiros jogando tênis, não é? Achando que está trocando a bola com o outro parceiro, mas na verdade essa bola está batendo numa barreira, né, numa rede imaginária e voltando para ele mesmo. Ou seja, há uma fantasia por um lado, fantasias por um lado e fantasias por outro. Não há complemento nessa relação fantasmática. Ou seja, é interessante isso. Os parceiros, de um lado tem uma fantasia, Sim. do outro lado tem outra fantasia, e o que há é um encontro encontro e desencontro. Um encontro desencontrado. De fantasias. Assim. Sim, inclusive a fantasia de que vai se vestir para esse outro, de que vai ser objeto desse outro. Isso precisa estar em jogo para, em alguma medida, haver o sexo, não é? Se não há essas fantasias, né, organizando aquilo, mas não há o complemento. Não significa que há uma relação entre esses dois mundos fantasmáticos, podemos dizer. Né? Ou seja, que a complementariedade, a totalização seria o efeito ilusório desse encontro desencontrado de fantasias. Sim, sim, exatamente. E me parece que
que esse é um grande problema para a psicanálise, né? A questão da sexualidade, né? Como que não há esse complemento, como que a gente habita sempre essa falta, né? Como a falta do corpo, todas essas relações, como a gente sempre busca um complemento e o processo do desejo é justamente encontrar a falta, né? Inclusive no sexo, né? Então me parece que esse é um ponto interessante. Na ordem social, nós também então assumimos papéis e funções coletivas, podríamos dizer assim. Também temos ilusões coletivas, por exemplo, ilusões de um mundo melhor, Sim. às vezes. Nesse sentido, eu estava pensando os textos utópicos que se produziram nos anos 1500, não? Houve uma grande quantidade de textos propondo utopias. E a ideia de utopia permaneceu durante os séculos. A ideia de que um mundo melhor poderia estar em um futuro mediano. Esse tipo de pensamento faz parte da ilusão, faz parte da fantasia, faz parte de um sonho ou faz parte do delírio? Eu acho muito interessante esse ponto, né? Porque me parece que na própria obra psicanalítica é muito delicado fazer essa delimitação da ordem da ilusão, da ordem do delírio, porque isso aparece muito conjugado com elementos psíquicos que nós mesmos habitamos cotidianamente. Podemos citar o sonho como da ordem de um delírio, né? A linha tênue entre aquilo que é da ordem do sensato, da ordem do organizado, e o que é da ordem do insensato, do desorganizado, do que foge dessa. Podemos pensar assim, o que é o delírio? O delírio escapa de uma certa convenção, né? A própria etimologia da palavra delírio, ela tem essa questão de um horizonte onde escapa da razão. Aí tem os delírios de percepção, os delírios paranoicos, né? Onde tudo isso acontece nos próprios sonhos. Então é um pouco delicado fazer essa delimitação. Já na utopia, eu não penso que é da ordem de um delírio, né? Eu acho que inclusive que falta mais utopia, né? Ter esse norte, esse horizonte nas próprias formas que podemos pensar em transformações políticas, em construções sociais, né? Como que por mais que seja difícil, complicado, ter uma sociedade mais igualitária, ter uma sociedade com menos desigualdade, como que isso muitas vezes pode parecer no horizonte da utopia, mas como que não deveríamos abrir mão dessas é isso mesmo que projeta a gente para mobilizar aí novas políticas, nova forma de habitar o planeta, né? Então eu acho importante que haja a utopia, e não diria que é um delírio. Uhum. Há quem diz que a utopia é uma forma que nos conduz ao totalitarismo. Tem esse ponto também, né? A gente pode pensar, por exemplo, o que é. Vamos pensar no liberalismo, por exemplo. Né? No neoliberalismo, a versão contemporânea do liberalismo. Uhum. Eu pensei num filme que acho que ilustra bem esse processo de formação de uma distopia que a gente encontra em Mad Max 2, né? Que foi a regravação, o remake do que apareceu na década de 80. Como que aquilo, em certa medida, é um liberalismo aguçado, é a forma de todos contra todos, sem um Estado, onde termina em quê? Termina numa não regulação, em nenhuma ordem, onde há ali indivíduos que possuem uma terra, uma água, em disputa o tempo todo. Fica em hordas. Fica em hordas, em bandos, exato. Aquilo a gente pode pensar numa realização de um liberalismo em seus finalmente, podemos dizer assim. Né? Ou seja, assim como as ideias comunitaristas produziram uma literatura utópica, Sim. as ideias neoliberais ou liberais produzem uma ideia distópica também na literatura e no cinema. Sim, sim. E me parece que esse papel, né, do cinema atual, né, do cinema apresentar essas distopias, né, distopia de zumbi,
a distopia de um extraterrestre que está para invadir. Parece que são promovidas. Parece que são promovidas essas não, distopias. não são simplesmente surgidas aqui e ali. Parece que há uma... Esse sentimento de ameaça, né? Projetar essa ameaça do outro, aquilo que vai roubar suas terras, aquele que você precisa estocar comida, que o comunista vai levar tudo que é teu. Aquela projeção de que os comunistas comem criancinhas, isso também é um delírio que muita gente morreu acreditando. Né? Eu me lembro Orson Welles, em seu programa de rádio, anunciando uma invasão extraterrestre, em um programa de rádio que era pura ficção, e as pessoas ouvindo o programa de rádio começando a entrar en un delirio paranoico de que realmente estábamos siendo invadidos por extraterrestres, ¿no? De alguna forma, en el ámbito de la política se realiza aquello que se realizó en un programa de Orson Welles, del programa de radio Orson Welles, ¿no? Pensar que van a vir una serie de pessoas y van a pegar a tu filho, tus cosas, tu comida, y van a levar para otro lado. Ahí se construye también una especie de enemigo, ¿no? Sí. Y el sujeto parece que está propenso, de algún modo, a entrar en esa estructura delirante. Agora, eu me pergunto se isso é realmente algo no qual as pessoas acreditem ou há uma espécie de participação cínica, digamos assim. Digo isso porque há determinados relatos da política contemporânea que são ostensivamente inacreditáveis e, no entanto, são sustentados, não? Como é que funciona aí aquilo que é ostensivamente inacreditável e mesmo assim eu vou nas redes sociais e eu afirmo como se fosse uma questão verdadeira? Isso é um delírio? É um sonho? Uma fantasia? É interessante, me parece que primeiro de tudo é uma estratégia cínica, podemos colocar, né? Deliberada, de propor uma farsa, né? uma fantasia para que um público, em alguma medida, tome aquilo como verdadeiro, como realidade, podemos colocar, né? E só que me parece ter um ponto central aí, né? Que é a questão de que não é tudo que é proposto que pode se tornar um delírio coletivo. Não é só o fato de alguém sugerir, não é? Vou dar um exemplo contemporâneo. Muita gente, né, acreditou nesse país que havia pedagogos libertinos e perversos que com kits e mamadeiras educava criancinhas na escolinha. Nunca apareceu um pedagogo que fez isso, nunca apareceu tal kit, né? Nunca apareceu mamadeira. Nunca apareceu uma mamadeira. Isso foi desmentido inúmeras vezes. Né? E aí está, e a mesma pessoa que afirmava isso era a pessoa que mandava seu filho na escola e ele conferia que não existia aquilo. Exato. Mas aí que tá, aí entra na minha concepção um desejo inconsciente de alguém que controle a libertinagem sexual, né? Porque do ponto de vista, nós vivemos um país muito conservador, não é? Então, do ponto de vista de uma certa mudança do ponto de vista da sexualidade, né? Quando começa a aparecer novas formas de se amar, de se gozar, de se desejar, me parece que isso incomodou muita gente, né? E na medida em que aparece alguém que vai retomar, né, aquilo que pode ter sido como um ideal de família, ideal de corpo, ideal de sexualidade, como aparece alguém que vai controlar o gozo do outro, né? Não vai deixar que apareçam essas possibilidades, né? Mostrou-se ineficaz isso, né? Mas quando aparece isso, em alguma medida essa fantasia acaba sendo habitada de que realmente há isso, vai mudar, as crianças vão passar a ser homossexuais, as crianças não vão ser mais heterossexuais. Me parece que é uma tentativa de controle. Ou seja, que então voltamos ao ponto do início. A fantasia, ao mesmo tempo que permite revelar aquilo que se recalca, pode criar exatamente o contrário, uma fantasia que retome os elementos do recalque para assumir um traje, uma posição que de algum modo reinstale os valores e os princípios mais
conservadores, mais Sim. repressivos. E aparece, nesse exemplo, aparece de maneira bem exemplar, né? Aparece o inimigo dado, né? Que são os libertinos, os que são contra a família, os comunistas, parece muito bem organizado, não é? O inimigo, aí tem a fantasia também do inimigo posto, né, que pode ser deslocado para um personagem ou outro, né, e quem vai salvá-los. Né? Eu acho que isso é interessante também. Além da criação de um inimigo, um campo de oposição, É a estrutura dos filmes de zumbis também. entra na mesma direção. Né? Há o salvador, né? Aquele que é forjado messianicamente, podemos dizer, né? Como o controlador, aquele que vai dar conta disso que está sendo posto, que está O sendo gosto transgredido. selvagem dos zumbis que comem carne humana. Come carne humana. De algum modo, ao mesmo tempo que revela um desejo reprimido, pela via do Salvador, volta a instaurar a repressão e a ordem social. Ainda que se mostre completamente ineficaz esse processo, né? Mas pelo menos num nível contingente, podemos dizer, essa fantasia se torna um delírio, né? Coletivo. Eu acho que o significado do delírio coletivo entra aí, né? Quando algo da ordem da farsa, quando algo da ordem, não da ilusão, da farsa, da mentira, acaba sendo cultivado e sustentado por muitos. Eu acho que isso é um significado preciso, talvez, do que pode ser um delírio coletivo. Gostei da ideia de que o cinismo é uma farsa instalada para ser assumida como verdadeira. Me parece. Muito bem. Terminamos por aqui hoje. Muito obrigado.